Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Hoje nós vemos este ensinamento sobre o jejum, onde Jesus ele vai nos dar o verdadeiro sentido dessa prática espiritual, que também é uma prática corporal. Se nós olharmos bem, aqueles discípulos de João Batista e os fariseus vão até Jesus para perguntar por que os discípulos dele não fazem jejum, mas eles faziam. E aí Jesus ele vai usar desse questionamento para trazer um ensinamento muito importante e essencial para a nossa vida cristã e principalmente para a nossa quaresma, que nós estamos vivendo e aprofundando nesse caminho de espiritualidade, mas também nesse caminho de conversão. E Jesus ali ele vai responder com uma pergunta: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado no meio deles. Então sim, eles jejuarão. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus ele está nos chamando a atenção sobre esta realidade, o verdadeiro sentido e motivo do jejum. Porque se nós olharmos bem, o jejum ele serve para um domínio interior, ou seja, o jejum ele serve para que a gente possa dominar as nossas paixões interiores, dominar aquilo que grita em nós, para que nós possamos nos tornar dóceis à moção do Espírito Santo. Por isso que, enquanto o noivo está com eles, eles não fazem jejum. Isto é, enquanto Jesus está com eles, eles têm a experiência de tocar em Jesus, de vê-lo, de ali estar caminhando com ele. Mas depois que ele fosse ao céu, para junto do Pai, eles precisariam de fazer jejum para que pudesse realmente ser dóceis ao Espírito Santo, para que pudesse encontrar Cristo em todas as circunstâncias da sua vida, nas pessoas, nas circunstâncias, naqueles mistérios que nós mesmos vamos participando da sua vida, paixão, morte e ressurreição. E é isso que Jesus está nos chamando a atenção. Enquanto os discípulos estavam com ele, não precisavam fazer jejum, porque eles viam Jesus Cristo, eles estavam ali tendo uma experiência com o Mestre. Mas depois que o noivo seria tirado do meio deles, eles necessitariam de fazer jejum justamente porque agora eles não têm Jesus Cristo pessoalmente, ou seja, na sua humanidade diante deles, mas eles precisariam de tornar-se capazes de perceber a presença de Cristo que vem ao nosso encontro, que iria ao encontro deles. Essa presença de Cristo que vem pelo próximo, que vem por N circunstâncias da nossa vida, pelo nosso dia a dia, e assim nós vamos aprendendo a viver esse grande mistério. Por isso que dentro dessa prática de jejum, nós buscamos sempre ter uma disciplina, porque dentro dessa prática de jejum nós podemos acrescentar mais duas outras práticas, que são a mortificação e também a abstinência. O jejum é tirar uma refeição, ou seja, é se privar de alguma coisa por um longo tempo. E por isso que nós direcionamos sempre o jejum com aquelas realidades vinculadas ao corpo, principalmente a alimentação. Quando nós fazemos um jejum, nós precisamos realmente ali ver e perceber qual refeição
que não compromete a nossa vida cotidiana, os nossos trabalhos, porque o jejum ele não pode nos causar fraqueza e desânimo, mas o jejum ele precisa gerar o desconforto. E é esse desconforto que vai nos ajudando a lidar com o sofrimento, com as dificuldades, com aquilo que grita dentro de nós. E é assim que nós vamos aprendendo a ter domínio próprio. Por isso que o jejum ele tem essa função, né, de realmente gerar o desconforto. A abstinência é tirar alguma coisa da sua vida por um breve momento. Por exemplo, numa refeição, nós podemos fazer abstinência de carne, ou seja, a gente vai se alimentar, mas a gente vai se privar da carne. Então, assim, nós precisamos também ter esse cuidado, porque a abstinência não é uma troca, onde você vai pegar uma outra coisa e vai colocar no lugar daquilo. Não, mas é se privar daquilo por aquele momento, por aquela ocasião. Então, a abstinência ela tem a ver com isso, por isso que a igreja ela nos recomenda, né, fazer abstinência tanto na quarta-feira quanto na sexta-feira, né? Lembrando a quarta-feira de cinzas e lembrando também a sexta-feira da paixão. E depois nós temos a mortificação. A mortificação já é um exercício espiritual de retirar algo por um longo tempo. Isso significa o quê? Esses propósitos que nós fazemos quaresmais, de ficar a quaresma inteira sem ou se alimentar de carne, ou sem beber um refrigerante, ou alguma outra coisa que nós vemos que estamos em excesso, quando nós vamos verdadeiramente dando esses passos, né, de entender o que é a mortificação, nós vemos que a mortificação é essa privação por um longo tempo de algo que também nós gostamos, né, de algo que é aprazível à nossa natureza, ao nosso corpo. E é por isso que nós precisamos dar esses passos de vivência desses tipos de exercícios espirituais corporais, que é o jejum, que é a mortificação, que é a abstinência. E todas essas coisas nos dão uma verdadeira liberdade interior, porque na medida em que nós vamos aprendendo a dominar essas circunstâncias, nós nos tornamos mais livres. Livres para escolher, livres para ter atitudes, né, com verdadeira responsabilidade, intuindo e pensando, refletindo sobre as consequências daquelas coisas, e assim nós vamos, né, tendo essa docilidade para com a moção do Espírito Santo, para que assim nós possamos, movidos pelo Espírito, sermos capazes de perceber essa presença de Jesus, do noivo, que vem ao nosso encontro, que nos vem pelo próximo, que nos vem pelo sacramento, que nos vem pelas circunstâncias da nossa vida, né, pelos nossos sofrimentos, as nossas alegrias, que vem de diversas formas, onde Ele nos dá a graça de participar dos seus sagrados mistérios, da sua vida, da sua paixão, morte e ressurreição. E quanto mais nós estivermos exercitados nessa prática de exercício corporal, que vem por esse jejum, pela mortificação ou abstinência, quanto mais nós estivermos fortalecidos com isso, muito mais nós conseguiremos realmente dar esses passos de crescimento, amadurecimento e, é claro, de uma união cada vez maior com o próprio Deus. Busquemos, assim, refletir sobre a nossa vida para que dessa forma possamos realmente nos tornar dóceis interiormente, para que, movidos pelo Espírito Santo, possamos encontrar Jesus Cristo, o Esposo, em todas as circunstâncias da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.